Seja bem-vindo, meu nome é William, sou engenheiro mecânico de informação e autor do canal no YouTube Campus do Excel. Na aula de hoje a gente vai aprender a criar uma planilha para controlar nossas contas a pagar e a receber. Veja que eu já deixei no layout já pré-montado para a gente poder trabalhar apenas os conceitos de fórmulas, como que eu utilizo as fórmulas para automatizar esses cálculos dinâmicos que a gente vai estar fazendo dentro da nossa planilha. Aqui, pessoal, antes da gente começar a aula propriamente dito, quero pedir que você vai estar aparecendo para ti esse botão aqui, ó, inscrever-se. Se inscreva no nosso canal e conto com o seu apoio aí. Voltando ao Excel, aqui na nossa coluna de documentos, eu vou sinalizar as colunas que a gente vai estar mudando, fazendo alterações. Essa coluna aqui, ó, e as demais aqui a gente vai estar fazendo automação delas, exceto a coluna pagamentos. Por quê? Porque a gente vai digitar a data manualmente para que ele faça esses cálculos aí para nós. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar a função aleatório entre para mim poder gerar números aleatórios. Tá? Então, se você não sabe utilizar essa função, no meu canal tem um vídeo explicando passo a passo como que funciona e como que você utiliza essa função. Tá? Então, para mim ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar toda essa área aqui, né, e vou começar digitando a função, vou digitar igual, chamar ela aqui aleatório entre. E essa função, ela me pede um número maior e um número menor. Aqui ela diz inferior e superior, a gente já sabe que é um maior e outro menor. Então, eu vou colocar aqui, ó, 21030358. Tá? Esse número aqui, pessoal, é um número que eu estou inventando, tá? Você pode colocar qualquer coisa aí. Então, eu vou colocar o maior vai ser 25, 040, aliás, 04. Agora, eu vou colocar 52. Tem aqui 5, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8. Vamos colocar mais um, vou colocar 98. Eu vou fechar um parênteses. E eu não vou pressionar simplesmente Enter, eu vou pressionar Ctrl mais Enter. Pronto. Ele já preencheu todo o intervalo para nós. A função aleatória, ela tem, por exemplo, toda vez que eu pressionar Enter aqui, ou dar 2 cliques, mas eu dar 2 cliques dentro de uma célula, ela vai mudar esses valores para mim. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou selecionar o intervalo, né, centralizar primeiro, vou copiar eles e no mesmo local eu vou colar eles, só que eu vou colar como valores, para retirar a fórmula. Então, venho aqui, ó, colar especial. E escolha essa opção aqui, ó, 1, 2, 3, que é colar como valores. É a mesma coisa de você vir aqui, ó, e escolher essa opção aqui. Pronto. E dou um OK. Veja que ele já retirou para nós a fórmula, não tem mais essa fórmula aqui. Então, esses números aqui não serão mais alterados. Tá? Ele serve apenas como base, a gente não vai utilizar eles como referência para nenhum tipo de cálculo, é só para preencher o número do documento mesmo. Tá? Agora aqui, pessoal, no valor do documento, a gente vai utilizar a mesma situação, tá? O valor a gente vai gerar aqui um valor aleatório. Então, selecionar tudo aqui, vamos colocar aleatório entre. E aqui eu quero gerar um valor de entre, vamos colocar aqui 1123.263. Fechei o parênteses. Ctrl, Enter. Opa, ocorreu um erro aqui. Tá, então a gente inverteu os valores aqui. Tá? Aqui no começo, vamos entrar no modo de edição da fórmula. Né? Vamos selecionar tudo primeiro. A gente aqui tem que pegar esse valor aqui, ó, tem que ser o menor valor, então vai ser 263. E aqui nós vamos colocar um valor maior. Vou colocar 1236. Ctrl Enter e pronto. E eu vou formatar isso aqui como valor de moeda, porque aqui são valores monetários. Tá? Isso aqui vai servir de cálculo para a gente poder somar, multiplicar pelos juros e assim ter um valor atualizado lá na frente. Tá? Eu não comentei no começo, mas essa planilha vai estar no link para você baixar e acompanhar o passo a passo aqui com a gente. Tá? Essas datas aqui eu também gerei de forma aleatória, tá? Você pode colocar qualquer data aí, atual, para a gente poder utilizar como parâmetro aqui. Pessoal, agora nos juros,
Eu já coloquei também vários valores aqui aleatórios, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é calcular os nossos dias em atraso, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Veja que eu tenho que saber quantos dias estão atrasadas as minhas contas, né? Eu tenho uma data de vencimento e eu preciso saber, por exemplo, baseado na data de vencimento, quantos dias essa conta está atrasada, né? Isso vai servir de cálculo para que eu atualize os juros na hora de fazer o pagamento. Então aqui a gente vai utilizar uma função chamada dia 360. Essa função eu não gravei aulas ensinando ela no Excel, mas eu gravei ensinando ela no Google Sheets, Google Planilhas, que é um curso que eu estou desenvolvendo. As aulas deu uma parada porque o pessoal não teve, a aceitação não foi tão boa, o pessoal está ainda aprendendo a utilizar essa ferramenta do Google aí, mas eu acredito que mais na frente ela se torna uma realidade. Ela é um concorrente do Excel, mas a gente sabe que o Excel ele supera qualquer software similar no mercado aí, tá? Então aqui nós vamos utilizar uma função chamada dias 360. Tá? O que essa função faz? Ela precisa de duas datas para ela retornar a diferença entre elas. Tá? É uma função que se utiliza muito aí na parte contábil para poder fazer cálculos de datas de pagamento. Então, só que eu não vou utilizar somente ela. Lembra que eu falei que ela precisa de duas datas para fazer esse retorno para nós aí, da diferença de dias? Então, como eu não tenho uma segunda data aqui, eu vou passar a função hoje, que a função hoje, acredito que tu sabe que ela já retorna a data atual do dia, né? Então a gente vai utilizar essa função hoje aí para a gente obter a data mais recente. Tá? Aí a gente vai começar da seguinte forma, eu vou desenvolver a função e depois eu venho explicando para ti exatamente o que está sendo feito. Eu vou começar aqui com a função se. Né? A função se, para quem não sabe, ela faz uma análise, um teste lógico e retorna para nós uma condição verdadeira ou falsa. Ela analisa um cenário e a partir desse cenário ela diz para nós, é verdadeiro? De acordo com aquilo que a gente passa, é óbvio. Se for verdadeiro, ela retorna para nós a informação seguinte que a gente passou. Se não for verdadeiro, ela retorna a segunda informação que a gente passou como critério no argumento dessa função. Tá? Então aqui eu vou chamar a função se. Né? O que eu quero fazer aqui? Eu quero dizer para ele, se a minha data de vencimento, essa data aqui, se ela for menor que a data de hoje, eu vou utilizar o operador operador lógico, né, de menor. Aí eu vou digitar a função hoje, eu vou fechar o parênteses, porque essa função ela não tem argumento nenhum. Né? E aqui eu vou chamar a função dias 360, que vai ser o meu valor se verdadeiro. Vou analisar essa condição e vou retornar um valor a partir dessa análise aqui que eu realizar. Tá? Então eu vou colocar ponto e vírgula, vou chamar a função dias 360 e lembra que ela está pedindo aqui uma data inicial e uma data final. Que data inicial é essa? A data inicial é essa aqui que eu quero passar, que está na minha A2, o vencimento. E a minha data final, como eu falei para vocês que eu não tenho uma coluna com data, eu vou passar a função hoje. Né? E vou fechar um parêntese aqui. Então, ele me pede a data final, eu passei a data final. Agora ele vai me pedir o método, ou seja, a gente utiliza um método padrão, né, que é o numeral 1, né, o método aí é americano. Então, eu vou colocar ponto e vírgula. E nós vamos colocar numeral 1. E aqui a gente vai fechar o parêntese, colocar ponto e vírgula, e agora sim. Analisou essa condição verdadeiro ou falso? Né? Então,
eu quero retornar agora o valor se falso. Se for falso, eu quero colocar zeros, né? Então eu poderia deixar vazio isso, colocar aspa, aspa. Só que eu quero deixar um pouco melhor para poder o usuário entender que não tem dias nenhum em atraso. Então eu vou colocar 0,0. Como eu quero que apareça exatamente como eu estou digitando, eu preciso colocar entre aspas, porque ele vai entender como um texto. E eu vou fechar aqui um parênteses e vou fechar, na verdade são um parênteses, que eu já vim fechando os parênteses. E eu vou pressionar Enter aqui, tá? E tu vai ver que, vamos ver quantos dias em atraso vai retornar com relação à data atual que eu tenho. Hoje, a data que eu estou gravando hoje é dia 16/7, então eu vou colocar 16/7. E veja que ele retornou para nós 0,0. Por quê? Porque a data 16/7 não é menor que a data de hoje, né? Então, se eu colocar dia 15/7 aqui, ele vai dizer que eu estou com a fatura ou com o boleto em um dia em atraso, né? Então, o que eu faço agora? Eu simplesmente arrasto até o final. Eu já consigo ter aqui de forma dinâmica os cálculos referentes ao vencimento, comparando com a data atual que eu passei usando a função hoje. Tá? Valor atualizado, aqui é importante. A gente vai fazer o seguinte, muita atenção nessa hora aqui, que a gente vai começar a utilizar uns cálculos matemáticos. Tá? Esse valor atualizado, por que eu estou selecionando tudo? Porque eu quero digitar essa forma uma única vez e pressionar Ctrl Enter e ela vai preencher todo o intervalo selecionado. Então eu vou digitar aqui igual, e aqui eu vou utilizar a função se. Eu vou fazer uma comparação aqui, um teste lógico, né? Então vou utilizar o se. Eu vou dizer o seguinte, se o meu F2, ou seja, se a coluna de juros que eu tenho aqui for diferente de vazio, aí eu vou utilizar dois operadores lógicos aqui, eu vou colocar aspas. Se ela for diferente de vazio, eu quero que ele faça o seguinte para mim. Multiplica o valor que eu tenho, né, esse valor aqui, vezes. Agora, como eu vou adicionar porcentagem, eu preciso colocar 1, que representa 100%, mais o valor percentual, né? Como que eu faço isso? Vou colocar o numeral 1 e vou multiplicar, aliás, vou somar com o meu valor de porcentagem aqui. Então, só para você entender, eu estou analisando a minha coluna F2, se ela for diferente de vazio, ou seja, se tiver alguma informação dentro dessa célula, ele vai pegar o E2 vezes a coluna de juros. Então, para que eu consiga fazer cálculo de porcentagem, eu utilizo essa fórmula aqui. Então, agora eu preciso saber que, como o meu juro é diário, eu estou cobrando juro diário em cima do valor que está em aberto, eu preciso multiplicar isso aqui pela G2, ou seja, de acordo com a quantidade de dias em atraso, ele vai calcular os juros em cima desse atraso aqui para mim. Tá? Feito isso, eu vou fechar o parêntese. E aí, aqui é o seguinte, ele faz essa análise para nós. Né? Analisa isso aqui. E esse valor é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele vai calcular, ele vai fazer essa multiplicação para nós aí e vai retornar o valor atualizado, que é 891 vezes 3% diário, e a gente vai ver quanto que isso vai dar aqui. Agora, se isso aí não for verdadeiro, né, eu quero que ele exibe para mim o próprio valor que está na coluna E. Ou seja, se eu não tenho juros para calcular, né, para multiplicar pelo meu valor do documento, logo eu só tenho o valor original do documento, ou seja, R$ 891. Então eu vou querer exibir esse valor ali, atualizado para mim. Vou fechar o parênteses e aqui eu vou pressionar Ctrl mais Enter e veja que eu já tenho... Ah tá, pessoal, a gente esqueceu de alterar isso aqui. Nós vamos copiar essas informações, a gente não quer que isso aqui fique mudando o tempo inteiro, e vamos vir aqui, ó, colar especial. Aliás, colar valores. Pronto. Então
tomando uma água aqui, porque gravando a gente ficou com a garganta um pouco meio seca. Então, a gente já tem aqui, ó, 840. Né? Eu venho aqui, eu coloco 1,5, né? E ele já faz o cálculo para mim. Aí você pode tirar o contraprova aí para ver se realmente seu juro está batendo ou não, né? A gente está colocando ele ao mês, mas ele é juro diário aqui. Vamos mudar para AD. Juro diário. Nós fizemos aqui o valor atualizado do pagamento, né? Agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa saber quanto de juro você pagou, né? Claro, aqui é muito simples. Vou pegar o valor atualizado e vou subtrair pelo valor do original do documento, né? Mas aí eu quero fazer isso um pouquinho mais dinâmico para nós. Então eu vou utilizar aqui a função SI, mais uma vez. A função SI, pessoal, é uma das funções mais utilizadas dentro do Excel, viu? Depois você dá uma pesquisada aí, você vai ver. A função que se mais utiliza, porque normalmente você consegue fazer de tudo com ela. Você consegue resolver muito problema com essa função. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar esse valor aqui, vou dizer o seguinte. Se ele for diferente do valor que está na minha E2, ou seja, se o valor atualizado for diferente desse valor do documento, eu quero pegar, subtrair o valor menos isso aqui, tá? Veja que é a mesma coisa, eu estou apenas criando uma lógica por trás para que ele faça um cálculo um pouquinho mais dinâmico para nós. Tá? Agora, se isso aqui não for verdadeiro, eu quero que ele exiba para mim 0, a gente vai utilizar o mesmo método de lá atrás, 0,00. Pronto. Fechei o parênteses, pressionei Enter, e veja que ele já está me retornando aqui que eu estou pagando. Vamos centralizar isso aqui, e vamos matar em moeda. Já ele disse para mim, ó, você está pagando 12,24. Né? Agora, digamos que essa fatura venceu dia 10/7, eu vou colocar aqui. Né? E aqui eu já estou pagando R$ 73,00 de juros, é o valor atualizado a ser pago. A próxima etapa nossa aqui, essa coluna a gente vai utilizar para fazer o nosso status da conta, ver se está atrasado, se está em dias e assim por diante. Tá? Então aqui, né, na nossa coluna de status da conta, eu vou até ampliar aqui. Acho que tá bom assim. Vamos salvar, eu gosto sempre estar salvando, né? Tem a opção de salvar automático aqui, pessoal, mas eu não utilizo porque eu não tenho o OneDrive no meu... Aliás, eu tenho, mas eu não utilizo ainda o OneDrive, tá? Porque como eu tenho a assinatura do Office, eu tenho 1 TB de armazenamento. Eu gosto de renomear a minha planilha, então deixa eu colocar o nome para ela aqui, vou chamar de contas a pagar. Isso aqui você consegue utilizar no seu dia a dia, adaptar o seu negócio aí e ter um controle ali bem efetivo dos seus lançamentos diários ou mensal. Tá? Agora, pessoal, no status da conta, eu quero dizer o seguinte, eu quero que essa conta retorne para mim no prazo, atrasado ou pago. Né? Essas 3 opções que eu preciso. Então, mais uma vez, a gente vai utilizar a função SI, com a função hoje, para que a gente consiga analisar essas situações. Por que a função hoje? Porque a gente não tem uma data, a gente poderia criar uma coluna de data auxiliar, mas não vai precisar no nosso caso aqui. Tá? Então, vamos digitar a função SI. Se o quê? Se a J2, né? Ou seja, o pagamento, aqui tem que ocorrer um preenchimento, ou seja, o pagamento tem que ser, eu paguei a conta, eu tenho que ir lá colocar a data que eu fiz o pagamento. Tá? Então, se essa coluna for igual a vazio, e agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo SI, deixa eu só ampliar aqui para você ver melhor, eu vou criar um novo SI porque eu preciso analisar outra condição aqui. Tá? O Excel ele tem uma função chamada SIS, é uma função nova, mas eu não vou te ensinar a usar ela porque pode ser que na tua versão não esteja disponível ainda. Então a gente vai usar um novo SI aqui. E esse SI eu vou dizer para ele o seguinte, se a data do vencimento for
maior que a data de hoje, mais uma vez eu vou usar a função hoje, e eu vou fechar o parênteses dela. Estou dizendo, se a data do vencimento for maior que a data de hoje, ponto e vírgula, eu vou colocar que a conta está no prazo. No prazo. Pronto. Aqui eu fiz uma análise e eu já retornei um valor se verdadeiro. Agora, se for falso, se essa data não for maior que a data de hoje, ele vai retornar atrasado. Né? Esse cenário que a gente montou é para essa função aqui, ó, essa função se. Essa outra função se, a gente ainda não retornou o valor falso dela. Né? Então aqui a gente vai fechar o parêntese, colocar ponto e vírgula, e agora sim nós vamos passar o valor falso dessa fórmula se, a primeira que a gente criou. E qual que vai ser o valor falso dela? Vai ser pago. Né? Ou seja, se tiver preenchido lá, ele vai estar para mim pago. Então vou fechar um parêntese aqui e vou pressionar Enter. Pronto. Ele está dizendo que a conta está atrasada. Vamos ver se está atrasada mesmo? Ela venceu o dia 10/7. Eu vou colocar aqui 18/7. E ele falou para mim que a conta está no prazo. Né? Então veja que a gente fez uma lógica bem simples e que a gente consegue ter um status aí que rapidamente você consegue ter uma análise dos lançamentos, né, se estão atrasados, no prazo ou se estão pagos. Agora veja bem, se eu colocar uma data de pagamento, vamos dizer aqui que, deixa eu colocar aqui 15/7, se eu colocar que eu paguei hoje, 16/7, ó, ele já mudou, né? Ou seja, já mostrou o status de pago. Eu vou formatar essa coluna aqui, vou copiar essa formatação, seleciona toda a área, clica no pincel e você vem aqui e coloca aqui. Tá? Vamos salvar o nosso projeto. Agora, pessoal, o que falta para nós aqui, para ficar um pouquinho melhor, é a gente criar aqui uma formatação condicional. Né? Como que a gente faz isso? Seleciona a área, venho aqui, ó, formatação condicional e coloco realçar regras de realce das células e vou colocar aqui, ó, texto que contém. E a palavra o primeiro que aparece para mim aqui, ó, é preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Então eu vou dizer o seguinte, se tiver a palavra atrasado, ele apareça para mim esse vermelho um pouquinho claro, um pouquinho escuro, mais ou menos. Então vou clicar OK. Ainda não vou sair dessa seleção, vou aplicar outra formatação condicional. Essa formatação condicional vai ser, vem aqui, ó, regras de realce das células, e você clica aqui, ó, texto que contém. Tá? Agora aqui nós vamos mudar, por quê? Porque eu quero colocar pago, se tiver pago ele vai indicar para mim outra cor ali. Então a cor que eu vou querer vai ser essa aqui, ó, preenchimento verde, texto verde escuro. Né? E aqui eu digito texto. Pago. Pronto. Ele já mudou para mim lá o formato do texto e do preenchimento da célula. Tá? Clico OK. No prazo eu poderia colocar, mas fica a teu critério. Se quiser colocar, não há problema nenhum. Mas para nós aqui está tranquilo. Então veja bem, a gente montou uma tabela, né, de controle de contas a pagar. Né? A gente consegue fazer os lançamentos aqui dentro. Né? Do documento, colocar o tipo de documento, o valor dele, os juros, né? Como é que é juros pagos, eu preciso colocar isso aqui em vermelho, né? Porque está saindo da nossa conta, então tem que parecer negativo. Então, deixa eu só trazer para cá para a gente poder ter uma visualização melhor. Então é isso. Agora você vem aqui, coloca o que eu paguei dia 15/7, veja que ele já altera para nós ali a condição, o status da nossa conta. Né? Já coloca que está pago. Pessoal, é isso. Tá? Nossa aula de hoje, o nosso tutorial, né? Era para te ensinar a criar uma planilha para usar no dia a dia, para controlar suas contas a pagar e a receber. Né? Vou deixar essa planilha pronta aí no link para vocês baixarem ela, né? Se tiver alguma dificuldade, baixe o projeto original. E
e aí vocês dão uma estudada aí nas fórmulas, elas são bem simples, dá para a gente poder fazer muita coisa aí. Tá? Antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar um aviso muito importante para vocês. Pessoal, eu tenho muito solicitação de suporte no meu canal, né? Infelizmente eu não consigo atender todo mundo da maneira que eu gostaria. Por quê? Porque eu trabalho em empresa privada, né? Então eu trabalho de segunda a sexta, dia de sábado eu produzo alguns conteúdos, dou uma estudada também, né? É importante a gente estar atualizado. E aí eu não consigo ajudar vocês da maneira que vocês às vezes me solicitam, né? Vocês pedem suporte e às vezes eu vou conseguir responder 2 dias depois, né? Então a minha ausência ela é justificada por isso, por causa do trabalho que eu tenho, né? Trabalho em uma empresa e durante a semana o dia é muito corrido, às vezes eu gravo à noite, né? Para poder trazer alguma novidade aí para vocês, né? Mas é isso, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado e a gente se vê na próxima.